Seja bem-vindo, treinador, ao seu canal de TCG Pocket favorito. Eu sou o Professor Galtuz e hoje eu vou te mostrar os atuais melhores 5 baralhos de Pokémon TCG Pocket que você pode estar utilizando para fazer a sua ranqueada. Sim, agora temos ranqueada em Pokémon TCG Pocket e você não pode ficar de fora disso e conseguir chegar na Master Ball, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like, porque eu vou falar os 5 baralhos mais fortes atualmente, como jogar com eles, né? Qual a estratégia de cada um. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai conseguir montar esses baralhinhos. Lembre-se de tirar print dessa tela aí do baralho. Lembre-se de tirar print do baralhinho que você quer jogar, que você quer montar, para poder montar isso no seu game. Ou pause esse vídeo e monte esse baralhinho no seu aplicativo aí, no jogo aí do seu celular, beleza? Então bora então, que eu peguei aqui o Limitless e dei uma olhada nos 5 melhores baralhinhos, que são esses aqui, ó. E eu vou falar cada um deles, começando do quinto até a primeira posição. Um ponto que eu tenho que ressaltar sobre esses baralhos é que eles têm a mesma taxa de vitórias, que está em torno ali de 50%. Ou seja, você tem uma chance em duas de vitória, 50% de chance de vitória com esses baralhinhos, de tão forte que eles são, beleza? Vamos começar com o primeiro, que é o Giratina EX com Mewtwo EX. Esse baralhinho tá muito insano. Por quê? Porque temos ali o Giratina e o Mewtwo EX como atacantes principais. No caso, como que a gente vai jogar? Priorizando colocar o Mewtwo EX na frente. Repare que esse baralhinho só tem 3 Pokémon básicos, que é justamente o Giratina, duas cópias, e o Mewtwo, uma cópia, para você literalmente só jogar com eles, tá? E aí temos vários treinadores, apoiadores aqui para dar suporte. Mas qual que é o foco desse baralho? Começar com o Mewtwo, enquanto você energiza do seu turno e energiza o Giratina EX com a habilidade dele, o Broke Space Below. Eu não vou saber como está em português, mas basicamente a habilidade é o que? Você energiza o Giratina e o seu turno acaba. Ou seja, você consegue colocar 2 energias do Giratina por turno, ou colocar uma energia no Mewtwo e uma energia no Giratina. Qual a melhor estratégia? 2 no Giratina, fica muito mais rápido, enquanto o Mewtwo segura ali a barra com 150 do seu ponto de saúde, que é bem alto. Você consegue energizar 2 vezes o Giratina no turno. Depois que você fizer isso durante 2 turnos, que vai dar ali 3 energias, você começa a energizar o Mewtwo também. Por que 3? No primeiro turno você energiza 2 vezes o Giratina, no segundo turno você energiza 1 vez o Mewtwo e 1 vez o Giratina, no terceiro turno você já tem o Giratina para bater com 130 e o Mewtwo faltando apenas 2 energias para bater com 150. Isso é poderoso pra caramba. Nesse baralho temos o reforço ali do Professor Carvalho, que compra 2 cartas. Temos o Red, que aumenta o dano se você estiver batendo contra um Pokémon EX em mais 20, ou seja, o Giratina pode chegar a 150 de ataque e o Mewtwo pode chegar a 170. Temos a Sabrina para você substituir o Pokémon à escolha do oponente. Temos o Cyrus, uma cópia para você substituir o Pokémon que já tomou dano, né? No caso, o Giratina tem um efeito ali, mas ele causa dano em si mesmo e não no oponente, então você não consegue mitigar isso, não consegue bater no banco para trocar esse Pokémon com o Cyrus, mas você, com certeza, o seu oponente vai trocando esse Pokémon e você pode usar o Cyrus para bater no Pokémon mais fraco. Temos a Poké Center, né? Pokémon Center, que vai recuperar 20 pontos, 30 pontos de saúde de todos os Pokémons, né? E recuperar qualquer condição especial. Temos a Marte, que coloca as cartas do oponente na mão e faz ele comprar o número de cartas de prêmios, né? Que ele tem ali para conseguir, de pontos para ele conseguir, ou seja, ele pode tirar 5 cartas da mão do oponente, ele tem que comprar 3 se ele não conseguiu nenhum prêmio ou nenhum pontinho, ou comprar 2 ou comprar uma, dependendo do determinado do jogo, é bem legal. Temos a Down, que ajuda a energizar um Pokémon do banco, pra gente acelerar o Giratina, tá? Uma cópia. Temos a Leaf para poder substituir, né? Diminui 2 custos de recuo do Giratina ou do Mewtwo para trazer e jogar o outro para frente. 2 Pokébola, 2 poção, 2 capas de gigante para aumentar ainda a sobrevida desses Pokémon poderosos. E claro, o capacete de pedra para dar dano enquanto o oponente baixa no nosso Pokémon. O capacete de pedra é muito interessante você colocar logo no começo do jogo, colocando no Giratina ou no Mewtwo EX, para que todo o dano que o oponente bater no seu Pokémon ativo receba dano também, e aí você consiga energizar e dar dano ao mesmo tempo, já que o Giratina, quando usa a habilidade dele de colocar uma energia nele no turno, você perde, você passa a sua vez, então você não pode bater. Então esse é o baralho número 5, top 5. Vamos pro número 4 agora, o top 4 baralho mais forte atualmente Pokémon TCG Pocket. Temos aqui Arceus com Dialga EX. Esse baralhinho é bem legal porque temos toda a energia do Dialga EX. Eu já fiz até um deck com o Dialga EX, mas com o Melmetal. Se você quiser dar uma olhada como funciona a habilidade do Dialga EX, eu vou deixar um card aqui em cima para você ver. Basicamente a mesma estrutura, começa com o Dialga EX,
para poder energizar o quanto antes o Arceu e também o Mew EX, tá? Temos ali duas cópias do Arceu EX, que é um dos nossos atacantes principais, ele que bate mais forte, mas o Dialga EX também bate forte. A habilidade do Arceu EX, ele não pode sofrer condições especiais, ele não é afetado por nenhuma condição especial, o que na altura do jogo não tem muita relevância. Mas ele tem o golpe ali que bate 20 para cada Pokémon no banco, ou seja, você precisa colocar todos os seus Pokémon básicos no banco, beleza? E aí ele bate com mais 60, tornando o golpe dele de 70 mais 60, 130 com apenas 3 energias. Então bem fácil de fazer, rápido para bater, principalmente se você começa com o Dialga EX, que é o que você precisa fazer. O Dialga EX com 2 energias de metal, ele faz o quê? Ele bate com 30 e coloca 2 energias de metal em um Pokémon no banco, a sua escolha. No caso, o Arceus e o Mewtwo EX, você coloca 2 energias em um Pokémon apenas por turno, então não é uma energia em cada um, é 2 energias em um Pokémon que é a sua escolha. Ou seja, em 2 turnos você já energizou o Arceus ou o Mew EX, porque você tem mais energia do turno, caso você já tenha completado toda a energia do Dialga EX e já tá batendo. O Shine serve ali apenas para poder dar sobrevida aos Pokémon, porque coloca ele no banco e utiliza a habilidade dele toda vez que o Pokémon tiver com dano, né? Ele recupera 10 de dano, fazendo com que esses monstros, né, com mais de 100 de HP, sobrevivam por mais tempo. Então a estratégia é justamente essa: começa com o Dialga EX, baixe todos os Pokémon básicos, porque isso vai fazer diferença para o Arceus EX bater. O Dialga EX começa batendo para energizar os outros Pokémons do banco. O Mew fica com uma carta na manga porque ele pode usar um ataque do oponente. Então se tiver um Mewtwo na frente dele, ele usa o ataque do Mewtwo. Se tiver o Giratina, ele usa o golpe do Giratina. Então o Mew EX é uma carta na manga para você pegar um Pokémon que tem um golpe muito forte na sua frente e utilizar com poucas energias. E aí você sempre fica mitigando essa energia entre Arceus EX e Mew EX, enquanto vai batendo e energizando com o Dialga EX. Quando energizou as 3 energias no Arceus EX, substitui para bater com 130 muito fácil e vai dando dano no oponente até derrotar. Um baralhinho bem consistente, tá? E o Shime tá ali para recuperar. Temos ali a Leaf para ajudar a substituir o Dialga, tirando o seu custo de recuo de 2. Temos o Professor para dar compra. Temos o Cyrus para escolher aquele Pokémon que tá tomando dano e tá lá no banco. Temos o Red para bater com mais 20 se a gente estiver batendo contra o Pokémon EX. Temos a Pokémon Center para recuperar 30 pontos de dano de todos os nossos Pokémon e recuperar todas as condições especiais, o que a altura desse jogo também é um pouco irrelevante. Não temos muitos Pokémon que causam condições especiais. Poção para recuperar, ou seja, para dar mais sobrevida para esses Pokémon. Pokébola para trazer os mais rápidos possível, né? Puxa Pokémon básico e acrescenta na sua mão. Não é a escolha do jogo, né? É aleatório, enfim. Temos o Rocket Helmet justamente pra gente colocar no Dialga, porque o Dialga vai batendo com 30, ele vai tomando dano e vai dar dano também no oponente. Isso vai mitigando o dano e acelerando a nossa vitória. E é claro, a capa do gigante para colocar no Arceus, para ele ficar ali com um incrível 160 pontos de saúde, que vai demorar demais para ser derrotado. Um golpe só dos Pokémon que estão batendo mais forte agora no atual metagame não derrota esse Pokémon, então você consegue bater mais forte aí, mais turnos com esse Pokémon. E esse é o baralhinho top 4 mais forte atualmente no metagame. Bora pro top 3, a medalha de bronze, que está com a Algalade X com Hitmonlee atualizado, tá? Eu tenho um baralhinho desse, eu gosto demais de jogar com esse baralho, só que eu ainda não atualizei. O que falta eu atualizar? Basicamente colocar Iono, tá? Colocar Iono e o Red, que eu tô usando a decklist antiga. Eu vou deixar o card aqui porque a mecânica do Galade X é muito legal. Segue essa mecânica, que muda os suportes, tá? Bora lá! O que a gente tem que fazer? Começar com o Hitmonlee, porque o Hitmonlee é chato a beça. Hitmonlee com uma energia de luta bate no banco, isso é bom demais, porque a gente tem o Cyrus ali pra gente mitigar esse Pokémon que tá tomando dano, jogar pra frente e bater forte com o Galade ou mesmo com o Marshadow. Temos a linha evolutiva até o Galade X com 2 rounds, 2 Keyless, só pra evolução mesmo, porque o nosso foco é o Galade X, que tem um poder muito bom, que com 2 energias, pouquíssimas, 2 energias de luta, ele bate com 70 mais 20 pra cada energia que o Pokémon ativo do oponente tiver. Ou seja, em um metagame onde Giratina joga com 4 energias, Mewtwo joga com 4 energias, temos o Arceus que joga com 3, toda vez esse Pokémon vai estar batendo de 130 para cima. Então é muito poderoso. Para 2 energias o Galade está realmente reinando. Sem falar que o ponto de saúde do Galade é altíssimo em comparação a esses outros Pokémon que eu mencionei, porque o Galade tem 170 de saúde básica, assim ó, pá!
altíssimo, realmente tanque e bate muito forte, porque o atual metagame, os pokémons que batem forte tem muita energia, ou seja, o Gallade serve para um contra-ataque, fica batendo com o Hitmonlee o máximo de turno que você puder, porque isso vai acertar o banco do oponente, você vai derrotando uns pokémon que dá um pontinho nesse meio tempo, tá? Aí você deixa o Marshadow ali com 2 energias ou 1 energia, caso aconteça, porque o Marshadow ele bate com mais 60, caso ele suba para bater no turno seguinte que o seu Pokémon foi derrotado, ou seja, começa com o Hitmonlee, vai batendo até o Hitmonlee ser derrotado, nesse meio tempo você preenche seu banco evoluindo seu Haltz até o Gallade e coloca seu Marshadow ali. Caso o Hitmonlee seja derrotado, você sobe o Marshadow batendo com 100. Isso com certeza vai fazer um estrago, vai derrotar o Pokémon do oponente que está ali no campo ativo, porque você consegue utilizar o Cyrus para trocar para um Pokémon que já está com dano, e com o Marshadow batendo 100, certamente você vai derrotar. E por que o Marshadow e não o Gallade? Porque o Marshadow, se ele for derrotado, ele só dá um pontinho pro oponente, dando a gente na vantagem. Sem falar que para trazer o Marshadow de volta é só uma energia, então é muito fácil. Coloca ele, utiliza o efeito dele de bater com 100, né? 40 mais 60, porque o Pokémon anterior foi derrotado, no caso o Hitmonlee. Você finaliza um Pokémon, retorna ele, joga o Gallade, e aí só ir pro abraço, porque o Gallade vai estar batendo muito forte, com 70 no mínimo. Então é um baralhinho muito legal, de novo, se você quer ver, vai estar a decklist não. Então se você quer ver esse baralhinho, vai ter aí o card pra você ver como joga com o Gallade X, é um baralhinho que eu recomendo, muito bom e muito fácil de montar. E aí de suporte temos 2 professores pra compra, 2 Cyrus pra poder trocar aquele Pokémon que o Hitmonlee tá batendo no banco constantemente, a Iono pra você substituir sua mão, né? Coloca as cartas da sua mão no baralho e compra o mesmo número. Red pra você bater com mais 20 em Pokémon EX, o que vai fortalecer ainda mais o Gallade se estiver jogando contra um Giratina, contra um Dialga, contra qualquer um desses Pokémon EX que eu falei anteriormente, o que eu vou falar ainda, tá? A Marte pra você poder ali ferrar com a mão do oponente, né? Caso você esteja perdendo, isso pode acontecer. Pokébola pra você trazer os Pokémon básicos mais rápido. Pokémon Communication, né? Comunicação de Pokémon para você substituir um Pokémon que você não precisa na sua mão por um aleatório do baralho. Geralmente é muito bom para você substituir aquele Gallade que não dá para evoluir ainda porque falta um Killia. Então você joga, puxa o Killia e aí no outro momento vem um Gallade, isso é muito bom. E um Rocket Helmet para colocar no Hitmonlee. Enquanto o Hitmonlee tá batendo no banco, ele toma dano e acerta o campo ativo. Isso é muito eficiente. Beleza? Então esse baralhinho aqui, top 3, merecido, realmente tá muito insano. Eu venci um Giratina EX com esse baralho e realmente ele assim é difícil de conter esse baralhinho se você jogar contra, mira rápido no Hitmonlee, porque se evoluir pra Killia e trazer uma Shadow, suas chances estão bem acabadas, tá? Bora pra nossa medalha de prata com o baralhinho do Gyarados EX atualizado aí com o Palkia Origem, tá? Vamos precisar de 2 Magikarpa, 2 Manaphy. O Manaphy tem um efeito muito bom, tá? O Manaphy, você escolhe 2 Pokémon no banco e energiza com energia de água nesse Pokémon no banco. Ajuda a acelerar o Gyarados, porque ele bate com 4 energias, então é bastante. E também o Palkia Origins. O Palkia Forma Origem, ele bate com 3 energias, tá? Você flipa e se acertar um cara, você acerta mais 60, ou seja, ele bate com até 120. É muito eficiente? Não, mas ele tá aqui por causa dos pontos de saúde dele e com o Manaphy fica fácil de energizar ele. Eu não gosto de Pokémon com flip, porque tudo que tem flip eu me ferro. Eu não dou bem com carta de flip. Inclusive, tem uma carta de flip aí muito comum que é a Mist. Toda vez que eu jogo ela, eu não consigo energizar nada. Então, assim, péssimo, não jogo com esse baralho justamente porque eu não dou sorte nos flips. Como que funciona aqui? Você vai jogar sempre o Magikarpa no banco, vai tentar começar com o Manaphy e com o Palkia forma origem. O melhor seria o Palkia, porque ele tem mais ponto de saúde, enquanto você joga o Manaphy e todos os seus Magikarpas no banco para poder evoluir. O Manaphy vai energizando, priorize energizar os seus Magikarpas para trazer 2 Gyarados o mais rápido possível. Por que 2? Porque daí você vai ter um Pokémon de 180 de ponto de saúde que bate com 140. Muito difícil do oponente tancar tudo isso, tá? Um Gyarados já é difícil, imagina você trazer 2. Então priorize trazer 2 Magikarpas e 2 Gyarados o mais rápido possível, enquanto o Manaphy tá energizando eles, beleza? Aí o Gyarados vai bater, sobe batendo com 140 com 4 energias e tem o efeito de perder uma dessas energias aleatórias. Só que se ele tá com 4 você tá sempre colocando energia do turno e mais do Manaphy, isso aqui é irrelevante, você vai bater todo turno com 140, isso é muito bom. Temos como suporte o professor para comprar carta, a Mist para flipar, e cada cara que você flipar, você coloca uma energia em um Pokémon de água do seu... energia de água do seu Pokémon, cadê?
Cada vez que você flipar e acertar a cara, você coloca uma energia de água no seu Pokémon de água, tá? Eu não dou sorte. Temos também a Irida ali, que cura 40 pontos de saúde pra cada Pokémon seu que tem energia de água. Ou seja, se você energiza todos os seus Pokémon, você vai curar 40 pontos de saúde do seu Gyarados, que tá com energia de água, com o seu Manaphy, com o seu Palkia, ou seja, dá uma sobrevida absurda. Então a Irida, assim, é fundamental pra você curar todo mundo. É como se fosse a Erika, né, dos Pokémon de água, muito forte. Temos a Sabrina pra substituir Pokémon à escolha do oponente. O Red para bater mais 20 em Pokémon EX, ou seja, bate poderoso 160, meu Deus, derrota qualquer Pokémon. Pokébola para trazer os Pokémon básicos o mais rápido possível. Comunicação de Pokémon para você substituir aquele Pokémon que não dá para evoluir naquele momento e precisa de um Pokémon mais eficiente, você substitui, lógico, a escolha do jogo, né, o sorteio ali. E claro, Rocket Helmet, já que você vai ter que começar ali pelo menos uns 5, 6 turnos com um Pokémon como o Pau, que é o Manaphy na frente. Então, dar dano dessa forma é muito eficiente. Então, nossa medalha de prata está muito bem representado com Gyarados e Pau, que é a forma origem. Agora vamos pro top 1, que tá sensacional. Esse aqui eu quero montar, só me falta o quê? Só me falta o Giratina EX, porque esse baralho aqui tá muito insano e eu vou te dizer o porquê. Giratina EX com Darkrai EX. 4 Pokémons básicos, 2 Giratinas, 2 Darkrai. Por que esse baralho tá em primeiro lugar atualmente? Porque que a mecânica dele é tão interessante de se jogar e eu quero muito jogar. Temos o Giratina EX, que eu já falei, que tem a habilidade de você energizar ele todo turno, mas você perde o seu turno. Dessa forma você não consegue bater. Porém, o Darkrai EX tem uma habilidade também, que toda vez que ele é energizado, ele dá dano no oponente, no Pokémon ativo, com mais 20. Ou seja, você consegue colocar 2 energias no turno e ainda dá 20 de dano no oponente todo turno. Eficiente demais, porque o Darkrai, você prioriza começar com o Darkrai na frente, mas se você começar com o Giratina também não tem problema. Por quê? Porque o Darkrai... Nossa, agora foi... Por quê? Porque o Darkrai tem um efeito mesmo no banco. Então se você coloca o Darkrai no banco, energiza ele, você dá dano no Pokémon ativo do oponente com mais 20. E energiza o Giratina com a habilidade dele, finalizando o seu turno, energizando duas vezes o Pokémon, né? 2 Pokémon de frente, o Giratina e o Darkrai, e dando dano no oponente. Sendo assim, depois de 3 turnos, você vai ter um Darkrai que vai bater com o dano que ele dá na energia do turno, que ele pode dar, e mais 80, sendo assim 100 de dano nesse turno que você energiza o Darkrai, sem falar que você consegue energizar ainda o Giratina no próximo turno com 2 vezes. Você pode energizar com a energia que seria o Darkrai no Giratina, ou seja, você no final das contas ele de 3, 4 turnos no máximo, você vai ter um Pokémon que bate com 80 e mais 20 para cada energia que você coloca nele, né? Cada vez que você energiza ele, você dá 20 de dano, podendo fazer ele acertar com 100 no turno, ou você vai ter um monstrão que bate com 130 com 4 energias. Apelão demais. Lembrando, quando o Giratina energiza com energia psíquica, mas você não precisa ter energia psíquica, porque essa habilidade não tem a ver com a energia que você tem ali para energizar. O que isso quer dizer, professor? Que você monta o seu baralho com energia noturna. Ponto. Mas e a habilidade Giratina? Funciona da mesma forma, não tendo energia psíquica ali na hora que você tem eu não sei como é o nome daquele negocinho ali, mas o negócio de gerador de energia ali não precisa ter gerando energia psíquica. Pode ter só gerando energia noturna. Quando eu fizer esse baralho você vai entender isso melhor. Sendo assim, você tem um Pokémon que bate sendo energizado e um outro Pokémon que tem a habilidade de ser energizado para bater mais forte. E todo o resto vai compor essa mecânica extremamente interessante. Temos o Professor para comprar 2 cartas para acelerar isso. Temos a Leaf para recuar mais rápido o Darkrai ou o Giratina, dependendo de quem a gente quer bater com mais força. Temos o Poké Center para recuperar, né, 30 pontos de saúde dos nossos Pokémon afetados, de todos os nossos Pokémon. Temos o Red para bater com mais 20 um Pokémon EX. Temos a Sabrina para poder substituir o Pokémon escolha do adversário. Temos o Cyrus para a gente escolher o Pokémon que tiver com dano no banco do oponente e colocar na frente. 2 Pokébola para trazer esses 2 monstros o mais rápido possível. 2 poções para aumentar a sobrevida deles e, claro, capa do gigante para dar mais 20 pontos de saúde para esses monstros e Rocket Helmet para, além do dano da energia que a gente coloca no Darkrai, se a gente colocar o Darkrai na frente com o Rocket Helmet, a gente acerta com mais 20 da carta item Rocket Helmet, tornando esse Pokémon acertando o Pokémon do oponente com mais 40, né? 20 da energia e 40 se ele tomar um dano, ficando ali um Pokémon, uma estratégia muito interessante, a qual você precisa de tempo,
mas esse tempo vai dando dano no oponente, mesmo você não atacando mesmo. Então é um baralho muito interessante, faz muito sentido estar aqui como top 1, eu gostei desse baralho. Falta só o quê? O Giratina X para montar esse baralhinho, certo? E eu vou montar e vou trazer uma gameplay desse baralho que tá poderoso. E aí, qual desses 5 baralhos você tem agora, tá jogando atualmente, ou qual você ficou mais interessado em jogar? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado por assistir até aqui, um beijo no coração, Professor Galtu se despede, tchau!